Deus não existe. Pergunta por quê? Pergunta por quê, pastor? Pergunta por quê, pastor? Pergunta por quê, pastor? Pergunta por quê, pastor? A Bíblia é a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta por quê? Na verdade, galera, eu vim gravar esse vídeo para vocês, que isso sirva um mecanismo, primeiro, de esclarecimento bíblico, segundo, um mecanismo de evangelismo a você que vai assistir mais esse vídeo no canal #Pergunta Por Quê. Todas as vezes que você vai evangelizar um ateu, sempre ele te dá uma réplica. A réplica é a seguinte: se Deus existe, quem criou Deus? Galera, os últimos 10 anos se aumentou mais de 12% de ateísmo no nosso Brasil. E isso tem aumentado claramente no meio das universidades, dos cursinhos e dos jovens. E aí a galera cristã, com a sua maciça vontade de ganhar gente para Jesus, tem usado o mecanismo errado. Primeira coisa, quando um cristão vai evangelizar um brother, um amigo ou um colega na universidade, diz bem assim: Deus existe. Aí a réplica dele é a seguinte: se Deus existe, quem criou Deus? A réplica do cristão é: eu vou orar para falar com ele para ver o que ele me responde. Na verdade, você está usando a frase errada e o indivíduo que ouve está respondendo a forma certa. Você que está usando a frase errada. Simples, Deus não existe. Porque tudo que existe está sujeito a tempo. Tudo que existe está sujeito a espaço. Tudo que existe está sujeito a estações. Veja a casa onde você mora, ela existe. Quem sabe há 50 anos atrás não existia. E ninguém pode me provar que daqui 50 anos ela vai existir. Então ela existe, ela é sujeita a tempo. Lembra o teu amigo que você conheceu? Há 50 anos atrás, ele existiu. Quem sabe ele nasceu há 50 anos atrás. Hoje ele existe, mas daqui 50 anos não vai existir. Então tudo que existe está sujeito a tempo. O Deus que eu sirvo e o Deus que você adora, ele não pode existir. Ele não está sujeito a tempo e nem a nada. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É impossível alguma coisa que exista possa ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus não existe, pastor, o que acontece? Se Deus não existe, Deus é. Eu me lembro de uma frase de um dos grandes homens do movimento, René Descartes. Ele diz bem assim: se penso, logo existo. Então eu não preciso pensar para Deus existir, porque Deus não existe. Deus é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No texto sagrado em Isaías 43:13 vai definir se Deus existe ou não. Olha o que o texto vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou. O dia existe, mas Deus não está dizendo que ele é como o dia, porque o dia existe, ele começa e termina. Mas Deus disse: antes que houvesse dia, eu sou. Em Salmo de número 90, verso 2, o texto vai dizer que Deus não existe, Deus é. Olha o que o texto vai dizer: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Deus não existe, ele é Deus. A Bíblia diz no Gênesis capítulo de número 1, verso 1, diz assim: Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não existe, ele é o Criador, ele é o poderoso. E aí é um texto sagrado em Colossenses, queria que você lesse comigo. Se liga aí, cabeção, para de heresia, cara. Colossenses capítulo 1, verso 17. Olha o que diz: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele quem? Deus. Então Deus não existe, Deus é. Não dá para explicar algo que não é existente, ele é. E eu me lembro, finalizando esse vídeo, como mecanismo, dizendo para você que Deus não existe, Deus é. Quando Moisés está na planície do Sinai, uma sarça queima, mas não se consome. O texto diz que ele começa um diálogo com aquela sarça que é a própria manifestação de Deus. E no meio do diálogo ele pergunta para Deus: quem direi que tu és? E Deus diz assim: Iaxé Arrié, é uma expressão aramaica. Deus disse: eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Deus não existe, Deus é. Pergunta por quê. Pergunta por quê.
Isaías no seu capítulo 43, verso de número 13, está errado o texto. Me tira a atenção, sabia? A gravação. Atenção, não, fica nervoso. Colossenses. Vai cortar tudo isso, né? Vai não? Vou ver se qual vai ficar melhor. Vai cortar ou não? Vai ou não? Colossenses capítulo 1, verso de número 13, a qual nos tirou da potestade. Não, esse texto, cabeção. Você que quer receber todas as semanas esses vídeos esclarecedores e proféticos e totalmente bíblico, se inscreva no nosso canal, #pergunta porque a Bíblia é a resposta de tudo. Dá uma curtida aí, galera, dá uma compartilhada, dá uma moral, poxa, Deus te abençoe, debaixo da graça de Deus.